Iniciamos mais um podcast do projeto Por Elas, para Elas, da Fundação Justus, da Faculdade Cesuti. Nós oferecemos assistência jurídica para vocês. Nós temos a advogada, a doutora Carol, que ela está toda terça-feira, da 1 às 5 da tarde. Atendimento gratuito, um atendimento humanizado. Vocês são atendidas em uma sala separada, tá? E nós temos as nossas queridas, maravilhosas psicólogas, né? Que hoje aqui está. E o nosso podcast hoje, a gente vai responder a caixinha de pergunta que nós abrimos, direcionada para elas. E hoje a gente vai responder vocês, tá bom? Vamos começar? Se apresentando. Então, meu nome é Jaqueline, eu sou uma das psicólogas do Projeto Por Ela e eu atendo ali na Clínica Áurea. É isso. Abordagem? É verdade. Minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, conhecida também como TCC. O meu nome é Isabela Prado, sou psicóloga do projeto também. Atendo ali na Clínica Midra, atendo famílias, casais, individual, adolescente, na abordagem sistêmica e na terapia cognitivo-comportamental. Meu nome é Isabela Schmidt, eu sou psicóloga do projeto e também atendo individualmente na Clínica Aure, a partir da terapia cognitivo-comportamental. E é isso. E sou pós-graduando em neuropsicologia junto com a Jaque, apesar dela não ter comentado, que também é. Então, gente, vamos começar as perguntinhas, tá? A primeira é: eu não aguento mais o meu relacionamento. Tenho que fazer sexo com ele todos os dias, mesmo estando menstruada. E mesmo assim, não consigo me separar, pois ele é um bom homem, com os filhos, e tirando isso, ele é bom. Essa foi a pergunta que teve na caixinha. Certo. E aí, meninas? Assim, essa pergunta ela já começa de uma forma muito importante. Eu não aguento mais essa relação. Eu acho que isso por si só já diz muita coisa sobre essa pergunta. Sim. Não sei se vocês querem acrescentar algo. Não, realmente, se ela diz que não aguenta mais, será que realmente essa questão da violência sexual é o único ponto da relação, né? Porque a gente não aguenta mais um relacionamento. Normalmente tem algumas outras coisas que talvez ela não consiga identificar, mas que existem ali. Mas só essa que ela disse de tenho que fazer sexo com ele todos os dias. Se ela sente que tem que, provavelmente existe aí alguma coação, alguma manipulação, alguma coisa que faça com que ela tenha que fazer isso, né? Não sei como ele reage exatamente ao não dela, mas se ela tem que, claramente não é uma opção o não ali, né? E aí isso é uma violência sexual. E quando ela diz que ele é um bom homem, eu entendo, né? Quando a gente tá numa relação, a gente vê ali várias faces de uma pessoa, mas se ele é um abusador, uma pessoa que comete violência, onde está esse bom homem, né? Isso me faz pensar, assim. Então, você não consegue sair da relação porque, tirando isso, ele é um bom homem. Tirando o fato dele te violentar, que deveria ser um fato crucial para estar numa relação ou não, né? Para uma pessoa ser boa, digamos assim, ou não. E em relação a ele ser um bom pai, é difícil, né? Porque, assim, com certeza os seus filhos sentem de alguma maneira essa violência que você sofre, né? As crianças, elas sentem, elas percebem que alguma coisa ali não está certa. E aí, assim, a gente sabe que os filhos, eles sofrem muitas consequências também da violência, mesmo que não seja diretamente com eles, porque é a mãe deles ali. Então, assim, acho que é algo a se pensar, né? O que é que você usa como critério para ele ser um bom homem e por que é que você não consegue sair dessa relação? Se você pensa que seria melhor estar com um marido, né? Ter ali uma família completa, digamos, dentro de casa, a custo de quê? De você ser violentado, de seus filhos presenciarem violência? Não sei se é a melhor opção, né? Mas assim... Como que essa criança vai crescer, como né? essa criança vai crescer. Mas com certeza já existe uma culpa aí, né? Então acho que
é o que a gente sempre diz, mas precisa procurar ajuda, precisa procurar uma orientação pra entender realmente como você se sente, por que você não aguenta mais e entender o que é que você tá passando. Tem uma frase muito forte que fala assim, não existe bom pai se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom companheiro ali pra minha esposa, porque é igual a Isa trouxe, né? A partir do momento que a criança presencia e vivencia uma violência para com a mãe dela, eu sou um bom pai? É um bom pai isso? Então, cabe aí uma reflexão da gente, enquanto sociedade, pensar o que é um bom pai. Mas ele não é um bom marido, mas é um bom pai. Ele cuida dos filhos, ele se preocupa, mas ele violenta a mulher. Como E esse conceito de bom, né? Sim. Outra coisa, assim, que enquanto você falava a pergunta, eu fiquei pensando aqui. Ela fala assim, tenho que fazer sexo com ele todos os dias, mesmo estando menstruado. Então, ele tem esse desejo de todos os dias estar necessariamente com você, mas você fala, não quero. Ele respeita, mas fica chateado, faz alguma coisa, te cobra. Ou independentemente da sua vontade ou não, ele faz com que a relação sexual aconteça. Porque isso são questões que elas precisam ser olhadas com cautela. Porque aí, igual a Isabela falando, né? A Isabela Schmidt estava falando, isso já entra dentro de uma violência sexual. Sim. Que dentro do casamento acontece também, não é só com estranhos. Então, assim, o consentimento, ele tem que existir em todos os âmbitos da vida da gente. Olha, eu, assim, a minha experiência, não como psicóloga, né? Mas, assim, eu diria pra essa mulher, sai fora. Ele tá te violentando. Dá um basta. E, enfim, vamos pra segunda. O que faço para esquecer tudo o que passei? Às vezes vem um flash em minha mente, que eu fico muito angustiada. Só um pouquinho antes de vocês responderem, quero deixar bem claro que a gente não teve e não tem acesso quem fez essas perguntas, tá? Tem um programa e esse programa a gente não sabe quem fez, tá? É anônimo, tá bom? Então, fica a pergunta, meninas. Eu acho que, assim, é uma coisa que é impossível da gente esquecer. Dizer que vai apagar, que você nunca mais vai ter essa lembrança, infelizmente é algo que não acontece. Infelizmente é algo pelo qual você passou, que foi muito doloroso, e as memórias, elas vão ficar. E nem sempre vai ser fácil, né, assim, lembrar delas e ter esses flashes. Em relação a ficar muito angustiada, também é completamente compreensível se foi algo difícil que você passou. Mas, acho que toda pergunta a gente vai dizer isso, mas assim, procure ajuda. Porque provavelmente se você se sente essa angústia, é porque ainda tem sentimentos aí que estão presentes, que de alguma maneira te machucam, te fazem se sentir mal. E tentar entender como lidar com isso e como melhorar esse processo aí de superar o que aconteceu. Mas não se sinta culpada por lembrar ou por se sentir angustiada mesmo depois de muito tempo, porque é comum, né? Faz parte aí, é algo muito difícil realmente que foi passado. Acho que deve ter sido uma coisa muito forte, né? Deve ter sido, não, foi uma coisa muito forte. Alguém quer fazer mais algum? Eu acredito que às vezes no final é importante a gente deixar os locais a quem já tá aí, onde elas podem recorrer, buscar ajuda, né? Isso. Gratuitamente, isso. Com valor. Tem o projeto, né? A gente pode dar o auxílio psicológico para ela, mas ela tem que passar pela doutora Sabrina. Pela pergunta dela aqui, foi passado, né? Graças a Deus, tudo. Mas, enfim, se ela não tiver condições, eu acredito que o município deve ter, né? Se ela for daqui de Jataí ou não. Mas eu acredito que sim. Mais alguma? Eu acho que só reiterando mesmo um pouco o que a Isabela Schmidt disse, assim, de que às vezes a gente tem a ideia de que a gente vai esquecer essa coisa e ela nunca vai aparecer pra gente mais, mas isso faz parte da nossa trajetória, isso daqui faz parte da nossa vida. E a nossa função agora, quando a gente fala de procure terapia, procure alguém para te auxiliar, é para que aquilo ali ele não seja tudo sobre você, para que você não viva a sua vida só a partir daquele ponto, sabe? Mas que a gente consiga encontrar maneiras de tirar a dor de um 10, ela diminuir para um 2, um 3, e você conseguir lidar com essas coisas sem que ela necessariamente te cause algum prejuízo extra na sua vida.
Sim. Muitas vezes só complementando, Uhum. quando a gente sai de uma relação, é difícil a gente voltar a focar em nós mesmas, né? Porque durante a relação, normalmente, tudo é sobre a outra pessoa. Eu não posso fazer nada que magoe aquela pessoa, mesmo que isso me magoe. E aí a gente sente essa dificuldade de voltar a focar em nós. E por isso que a gente fala assim pra procurar ajuda, porque é um primeiro passo pra você começar a focar em você de novo, no seu processo de cura, digamos assim, de superar mesmo tudo aquilo que você passou. E eu sei que é difícil, porque é difícil a gente ter que se curar de algo que não foi a nossa culpa, né? Que foi o outro que fez, mas infelizmente a única pessoa que pode fazer isso por você é você. Então, toma esse primeiro passo. Procure ajuda psicológica, né? Sim. A outra pergunta seria não, né? Quais as marcas mais profundas causadas pela violência doméstica? Essa daqui ficou bem Ampla, né? Ficou assim... Eu acho que eu gostaria de acrescentar, assim, puxar um pouco a pergunta Anterior. Não só a anterior também, mas uma seguinte que a gente vai responder também, que é quais os danos que a violência doméstica pode gerar? Porque essas duas perguntas eu vejo elas muito parecidas, né? Quais as marcas e quais os danos que a violência doméstica pode gerar? Porque não necessariamente a violência física é a pior cicatriz que você vai levar para sua vida. Porque quando a gente vai falar sobre violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, a gente está falando de coisas que eles vão entrar de maneira muito mais íntima do que superficialmente seria de uma agressão. Então a gente está falando assim de situações em que a gente vai se sentir constantemente em dúvida sobre nós mesmas. Então não é incomum que a gente escute dentro dos nossos atendimentos, tipo, nossa, mas será que uma dúvida de, será que a culpa realmente foi minha? Será que, tipo, a gente fica remoendo, repensando naquela situação de o que eu poderia ter feito diferente, o que eu fiz na minha vida que me levou a estar naquele lugar. Então assim, a gente entra dentro de contextos muito complexos do que resulta na vida de alguém. Por que eu não saí antes, né? Sim. Acho que a culpa é um dano muito, muito presente, assim, que a gente vê na maioria das mulheres, acho que em todas. Acho que em todas. Essa culpa, assim, meu Deus, como eu me coloquei nesse lugar? Como eu deixei meus filhos presenciarem isso? Como que... Várias perguntas, né? Vários questionamentos. E o dano psicológico, ele é, assim, eu não sei nem se ele seria mensurável. Porque, por mais que a gente esteja falando aqui num geral, a gente tem o específico de cada mulher, né? O que cada mulher passou, como cada mulher se sentiu. Mas, normalmente, os danos psicológicos são em relação a não saber quem você é, não saber mais o que você gosta, a sentir medo, a se sentir insegura em certos lugares, né? Os traumas que ficam, então, nossa, não quero mais me relacionar com ninguém, eu tenho medo. Será que agora eu tô num relacionamento saudável? Será que eu não tô? Será que isso que esse cara falou tá certo? Será que não tá? Será que eu tenho que me afastar? Então, são muitos danos. Eu acho que não é realmente... a gente consiga mensurar, dizer isso, pode ser milhares. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acredito que seja isso, né, que as meninas trouxeram. E uma coisa que a gente observa muito da violência, né, principalmente a psicológica, é como afeta na autoestima, né, e consequentemente com esses sintomas de que ela não tem mais valor e que consequentemente também vai repetir em outras relações, medo de entrar em outras relações. Então, ter esse cuidado. E aí, nós reiteramos mais uma vez, procurar uma ajuda psicológica para ser orientado. Como eu falo em todos, né? O silêncio, ele mata. Sim. Ele mata, gente. Ele mata. Como posso ajudar uma amiga que me contou que sofre de violência psicológica? Essa é uma pergunta difícil também, porque a gente não sabe, né, nós psicólogos tem muito depende, mas tentando dar alguma orientação, assim, ser o apoio, né, que a gente sempre responde também que o apoio é muito importante, ter alguém ali que você sabe que você pode ir até essa pessoa, porque muitas vezes acaba realmente se isolando, ficando sozinha por consequência, né, ali do abuso, da violência, e assim, orientá-la da melhor forma possível, para que ela busque ajuda, para que ela denuncie e estar ao lado dela. Acredito que esse seja o melhor caminho, assim. Vocês acham, assim, agora só dando um complemento, essa amiga,
dela, como papel, como ela foi, ela contou tudo. E tem as denúncias, né, anônimas. Assim, seria o caso dela fazer essa denúncia anônima, ou ela ia estar, assim, traindo a confiança da amiga, ou ela vai estar ajudando essa amiga? Então. Eu acho que entra no depende. De novo, entra no depende. Os níveis dessa agressão, como que está, se ela tem realmente provas de que isso tem acontecido, e até como que é a relação dela com essa amiga. Sim, porque, assim, existem muitos pontos que a gente precisa pensar, porque eu acredito que, se você percebe que a sua amiga está realmente correndo um risco de vida, ali próximo, por exemplo, violências físicas já mais, né, nesse caso ela falou de violência psicológica, eu acho que deveria ser um caso de uma denúncia anônima, porque você está protegendo a vida daquela pessoa. Mas porque aqui, Isa, a psicológica pode levar ela ao suicídio, pode levar ela a se cortar. Com certeza, pode levar a muitas coisas. Então, mas o que muitas vezes acontece é que a gente quer salvá-la, né, essa pessoa, e é completamente compreensível que a gente queira, mas acaba que a gente faz essa denúncia, essa pessoa não tá pronta pra sair dessa relação, ela volta e ela se afasta de você. E aí ali o apoio que ela teria, ela não tem mais. E aí ela fica completamente sozinha. Eu sei que é complexo dizer isso, tipo, como assim? Eu não vou denunciar. Porque você sabe o limite, né? Mas você não sabe quando que porque assim, se a pessoa não está pronta pra sair, ela não vai sair. Não vai, infelizmente. Mas, infelizmente, a vítima, ela nunca, né, é muito difícil ela falar assim, não, eu tô pronta pra sair, eu não, né, eu sei que ela tem que tomar o primeiro passo, eu acredito que esse foi o primeiro passo, ela se abrir com a amiga dela, né, eu acho que aqui, como a pergunta é da amiga, então, assim, a amiga, ela tá naquele limite, né, porque se ela faz a denúncia, ela pode estar sentindo que ela está traindo a amiga. Sim. Mas se ao mesmo tempo ela não faz, ela está se deixando a amiga cada vez mais, né? Mas, Patrícia, vamos considerar assim que a denúncia, às vezes, ela mexe em lugares que as pessoas não estão dispostas a colocar. Por exemplo, vamos considerar que o caso dessa pergunta, a única pessoa que sabe, além dessa moça que ocupa o lugar de vítima, é essa amiga. Então, mesmo que você faça uma denúncia anônima, você vai estar ali expondo tanto a sua amiga quanto a situação. Você não sabe, assim, existem muitos contextos e muitas coisas que vão envolver a violência psicológica. Porque se a gente considerar, a pessoa vai falar... então, assim, a gente tem que olhar para isso no sentido, assim, de que a pessoa, ela tá ali, ela tem essa amizade, a gente precisa estimular que essa pessoa, ela tenha ciência do que está acontecendo com ela. Então, assim, a amiga aqui, vamos supor, que ela vai olhar pra gente e vai falar, não, obrigada pelo conselho, psicólogas, mas eu não consigo denunciar. Então, vamos conversar com essa pessoa para que ela entenda o que está acontecendo, para que o passo parta da própria vítima. Não, o objetivo... Que ela denuncie, né? Sim, o objetivo final é a denúncia. Mas, assim... Eu acho que é importante essa amiga, talvez, que a gente não comentou, nomear o que é. Porque ela disse é uma violência psicológica, mas será que essa pessoa falou? Olha, eu tô sofrendo de violência psicológica. Não, pela pergunta ela falou, né? Ou então ou ela contou. Ela sabe disso. Tipo assim, ela contou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Tá sofrendo violência psicológica. E a amiga definiu, isso é violência psicológica. Mas será que ela definiu pra pessoa? Entende o que eu tô querendo dizer? Não, pela pergunta, sim. Tá, ok. É importante a gente fazer isso. Violência psicológica. É importante que a gente diga, ó, o que você tá sofrendo é violência psicológica, é abuso, não sei, nananana. E a gente precisa denunciar porque existe tal risco. Sim. Mas, orientar. Mas o importante é que talvez a denúncia, eu digo assim, seria mais importante a gente fazer essa denúncia de uma maneira conjunta, talvez. Amiga, tipo, eu vou com você, você pode ficar na minha casa. Incentivar ela, sim. A gente vai arrumar um caminho, sabe? Incentivar de uma maneira de ser um apoio e não de fazer isso pelas costas. Mas eu entendo que talvez poxa, minha amiga tá sofrendo risco de vida, ela não quer sair, o que eu faço? Denuncie, realmente. Mas seria o caminho que a gente diz ser o melhor, seria que a vítima tomasse esse passo de denunciar. Certo. Então, assim, resumindo, que essa amiga continue ao lado dela e que tenta as duas fazer essa denúncia para tirar ela, porque a violência psicológica, ela é o começo do fim, né? Vamos dizer assim. Então, vamos para a próxima.
Como saber quando é hora de desistir de um relacionamento? Hoje não tá fácil pra vocês, né, meninas? Também já começa muito significativo. Se Sim. você já cogita isso, já Já tá errado, né? exato, né? Então, assim, eu devolvo essa pergunta e falo, por mais quanto tempo você se imagina nessa relação? Quais sinais você tem Uhum. percebido que Isso. é pra continuar ou não? Sim. Eu acho que eu falei no outro podcast. Foi. Eu ia falar exatamente. isso Foi só agora. nós duas ou tava com elas? Não lembro. Eu não lembro qual foi, mas eu disse assim: quando uma pessoa tá numa relação saudável, ela não fica se perguntando se aquela relação é saudável. Uhum. É muito difícil. Se ela pensar, é porque não é saudável. Normalmente, se ela tá se questionando, será que tá certo? Será que Não, tá eu estranho?" acho que essa É frase porque, responde. né? É isso aí. E quais os danos que a violência doméstica pode gerar? Eu acho que já foi respondido, né? Sim. Naquela outra. E aqui vocês têm muitas vítimas? Vocês atendem muitas vítimas? A lista é grande. É né? muito mais do que a gente A gostaria. demanda, né, sim. gente? E assim, mas é isso, né? O que a gente consegue, infelizmente, ainda, né? Tá dentro dos nossos limites e recursos. Mas até abrimos aqui para mais profissionais, psicólogas que têm interesse em Isso. se voluntariar. Nós Sim. precisamos desse apoio, né? Temos Muito, muitas gente. mulheres realmente muita precisando demanda. desse acompanhamento. Então, se for enumerar aqui, Muitas. muitas. Sim, temos. 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 E os filhos dessa violência Sim, também, né? também. gente? Assim, hoje nós acolhemos, né, tanto as vítimas quanto os filhos delas ali. Então, é um trabalho muito amplo, né? Ele é em conjunto com a família. Sabemos que existem essas marcas que perpassam para os filhos, então, nosso trabalho ele é bem significativo para a mãe e para os E filhos. eu quero reforçar o que a Isabela Prado falou. Assim, quem tiver interesse, né, em participar do projeto, entre em contato pelo o Instagram ou com as próprias Sim. meninas mesmo, que elas passam o meu contato e a gente conversa e a gente chega num denominador comum, né? Enfim. Sim, temos muitas vítimas. Aqui, gente, tem uma pergunta aqui. Essa pessoa só deixou assim: fale sobre o narcisista. Então, Ok. Certamente, né, ela deve aí ter uma suspeita, né, de que possa vir a se relacionar ou esteja se relacionando com uma pessoa que tem um diagnóstico ou não, mas vemos, assim, que isso é muito comum hoje, né, de buscar justificativas para o comportamento abusivo e dar ali um nome, é narcisista. E temos que ter esse cuidado, e cabe nós aqui, enquanto psicólogas, afirmar isso, né, e informar que não, né, não são narcisistas, não tem como a gente afirmar isso, de que tem um diagnóstico, porque é um abusador, buscar essas justificativas, porque na maioria das vezes não são mesmo. eu gostaria que você falou do diagnóstico, né? E qual seria esse diagnóstico? O diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, vemos também em maioria homens, mas os sintomas basicamente são um ego inflado, né? Uma pessoa manipulação, uma pessoa ali que tem prazer em colocar Fazer o mal. os sintomas do outro, os sentimentos do outro como inválidos, né? Ele não considera, não tem empatia. Então é uma pessoa ali que de certa forma ama a si próprio e não consegue amar, mas faz mal ao outro mesmo. Então tem os sintomas, é um transtorno que ele não tem cura, mas ele tem tratamento, é médico, o diagnóstico é feito por um psiquiatra, um psicólogo e acompanhamento psicológico. Mas infelizmente a maioria não vai em busca desse acompanhamento, não aceitam, e o que torna mais difícil. Basicamente é uma pessoa que se concentra nela mesma, que ela é o ponto mais importante, e não de uma maneira, tipo, eu sou uma pessoa muito importante na minha vida, mas de uma maneira, tipo, todas as outras pessoas são irrelevantes perante a mim. Eu sou a pessoa mais importante de todos. Sim. Mas é importante dizer que o fato da gente dizer sintomas não significa que vocês possam
ouvir e falar, ai, conheço uma pessoa assim, narcisista. Sim. Não é assim que funciona um diagnóstico. A gente precisa de um diagnóstico laudo, médico, um tudo. laudo, a gente precisa de um psiquiatra, de um acompanhamento, enfim, de várias maneiras. E só reiterando o que a Isabela disse, realmente, como é um assunto, né, a gente pediu pra fazer perguntas sobre violência doméstica, existe muito essa questão da gente querer dar um nome, dar uma justificativa pro que aquela pessoa faz. comportamento. Pro comportamento dela. Ah, então ela é assim porque ela é narcisista. O que ela disse, na maioria das vezes não é. Ela é um Realmente abusador, ele é um agressor, É né? o jeito que essa pessoa é. Não tem a ver com diagnóstico. Eu entendo, assim, o lugar dessa pergunta aqui no meio de todo esse contexto nosso, porque, igual as meninas estão falando, a gente quer achar justificativas para a atitude das pessoas e às vezes não tem. Não é só porque a pessoa não é uma agressora porque ela tem um transtorno X ou Y. Inclusive, não é a partir disso que a gente deveria olhar as nossas relações. Mas, assim, eu entendo que vem do contexto, talvez, da pessoa falar, eu acho que ele manipula, eu acho que ele tenta me rebaixar. Então, assim, com certeza, pode ser que haja violência psicológica, violência moral, coisas nesse sentido, para levar essa pessoa a considerar isso. Mas, ao mesmo tempo, não é, igual as meninas estão falando, não é isso que tem que olhar, né, e ter cautela e cuidado de sair falando assim para as pessoas, fulano é porque fulano é, e é um diagnóstico médico, a Isabela Prado falou, ele tem questões genéticas e questões contextuais da história de vida da pessoa, então assim, é muito complexo, não dá pra gente olhar e falar assim, é isso ou aquilo, sabe? E mesmo que haja justificativas, né, porque todos nós temos as nossas questões, isso não significa que justifica a gente sair, bater em alguém, violentar alguém, fazer qualquer coisa, então independente. Você tem o direito de não estar bem, mas você não tem o direito de ofender ou maltratar outra pessoa, né? Então vamos para outra pergunta? Vamos. O que seria uma violência psicológica? Ampla também. Hoje não tá fácil para vocês, né, menina? Não tá. Alguém quer... Pode começar. A violência psicológica, ela é ampla também, né, quando a gente fala, mas são muitas coisas que a gente já disse, de manipulação, de autoestima, né, mexer com a autoestima ali da pessoa, de colocar aquela pessoa num lugar em que ela deveria te agradar o tempo todo, e se ela não o faz, ela sofre consequências disso. Como assim? Coagir, manipular, eu esqueci a palavra que eu queria usar, assim, quando, tipo, Humilhar. se você fizer isso, eu faço Chantagear. isso. Chantagear, exatamente. Humilhar, né? Humilhar tá mais na violência moral, mas também entra na psicológica aí. Uhum. Então, é qualquer dano causado à saúde psicológica daquela pessoa, né? Qualquer dano intencional ou... Ai, deixa eu pensar alguém que... Não, eu tava aqui pensando assim, né, por um dos próximos podcasts eu vou já fazer um intermédio aqui para vocês também assistirem o que a doutora Sabrina falou. Ela trouxe a questão da violência psicológica de uma maneira sensacional também. Então, assim, quando a gente vai falar sobre violência psicológica, a gente tá falando talvez de uma violência que ela não é explícita. Sim. Então, assim, ele não vai te apertar, mas é aquele relacionamento em que a pessoa, assim, apesar da gente às vezes usar mais como ele e ela, isso é independente de gênero, Ai, que bom que você falou. de orientações Isso. sexuais, porque acontece, inclusive nós temos casos também de vítimas que elas vieram de relacionamento homoafetivos. Então, assim, nós não estamos falando apenas de relacionamentos entre homens e mulheres, a gente fala sobre tudo, sobre todos os tipos de relacionamento. Então, assim, a característica da violência psicológica dentro de um relacionamento é desacreditar a outra pessoa. Então, assim, ele vai te diminuir, vai diminuir a sua autoestima, porque como que você vai estar em outro relacionamento sem ser com ele, porque ninguém mais vai te querer, porque veja tudo que você é burra, você não sabe fazer as coisas, você não sabe cozinhar direito, que outra pessoa na vida vai querer olhar pra você. Entende? Você reconhece esse discurso? Espero que não. Não pode falar não. Mas eu acho que é importante também a gente pensar, aqui tá pedindo, o que seria violência psicológica, né? Isso. Mas pra gente perceber, assim, também, como que a gente nota a violência psicológica, normalmente a pessoa se sente o tempo todo pisando em ovos. É quase que essa sensação, tipo, se eu fizer isso, será que ele vai ficar bravo? Se eu fizer isso, será que ele vai falar isso? Eu não quero
comentar isso que me desagradou, porque aí ele vai dizer que isso. Ai, isso, gente, isso. deve ser horrível. Ai, eu não quero isso. né? Normalmente Ai, é essa sensação muito comum. de. É muito comum. muito de comum. você tá, tipo. assim, a sua liberdade. Não tem. Será que se eu fizer isso, ele vai ficar Meu bravo, Deus. ele vai me tratar com silêncio, ele vai, Sim. tipo assim, Emburrar, É, ou ele vai e- me maltratar. Não. Sim, e aí essa sensação de autoestima baixa também, que é muito comum pra você notar, assim, de que você começa a se sentir, tipo, meu Deus, nada que eu faço tá certo. E a vítima, às vezes, tá tão acostumada, né, que a gente falando que é comum, que eu vejo muito, assim, nós vemos muito também, dela passar a justificar aquele comportamento dele, né? Ah, mas ele fez isso com você. Não, mas é porque ele estava assim, assim, assim. Não, mas... Sabe, ela já não enxerga mais que é uma violência. Pra ela não é, já tá acostumada. ou então porque foi que ela fez isso, aquilo, Sim. porque daí ele ficou bravo, mas Foi. foi porque ela fez, porque se ela não tivesse feito, tudo teria ficado bem. São as principais frases. Sim. E aí, às vezes, fica a pergunta, como que nós podemos orientá-las, né, nisso? Eu acredito que tudo que a gente tem falado aqui, e tem sido sinais, né, para elas estarem em alerta do que pode estar vivendo ou não, mas sempre é procurar uma orientação a mais, né, e talvez prestar mais atenção nesses pequenos sinais que a gente está falando ali no seu dia a dia, nessas relações, em qualquer relação. Sim, então vamos lá. Vocês têm muitas vítimas idosas? Já atendi algumas. Eu acho que eu não atendi nenhuma pessoa assim, 60 mais. Mas acredito que existam, né? Claro que Sim. acredito não, existem. Eu já atendi uma em emergência. Inclusive, ela continua na relação. relacionamento. Sim. Uma. E assim, as que eu já vi também, tem, sim, mas é mais patrimonial. A minha até que, assim, eu tenho Eu não sei casos a experiência de físicos vo- até, que inclusive foram intrafamiliar, tá bom? Não necessariamente... Marido e mulher, exatamente. casal, né? Sim. Então, Isso. assim, nos atentemos também, que aqui a gente fala, às vezes, sobre relacionamento, mas a gente tá falando sobre também relações familiares, tá? É Sim. violência doméstica que tá dentro do seu lar, o que tá acontecendo na Isso. sua casa. Entre irmãs, entre irmãos, Neto, entre pai, sobrinhos, mãe, neto. tudo. Isso. E Uhum. assim, e quando a gente fala de idosa, né, estar nessa relação, tem muito de já estar anos casada e já... Sim. Mas eu vou separar, né, já conheço os defeitos, vou encontrar outro ou não encontrar outro, né, enfim, já estou ali no fim da minha vida, que muitos falam, não tem muito o que mudar. E continuo. E são anos de violência. E violência moral, violência psicológica, violência Patrimonial. patrimonial. Bom, acho que essa pergunta aqui, acho que eu vou ter que responder. Vocês têm ajuda do município? Não, ainda não, mas esperamos ter, né? Enfim, vamos para outra. Os filhos também são afetados, independente da idade, pelos atos da violência doméstica? Sim, independente Com da certeza. idade. Independente da idade. Com Independente. Acho que. Pode falar. Desde a gestação, né, a gente Sim. observa. Porque muitos acreditam que não, nossa, mas tá na barriga, não tá sentindo, não tá ouvindo, que tá. Ele já tá sentindo, já tem essa percepção do que acontece no mundo lá fora. E ter esse cuidado, porque ele é desde ali, desde o momento que é concebido e cresce em um ambiente hostil, em um ambiente violento, e geram muitas marcas, muitos traumas desde esse momento. Então, assim, pra gente trazer como um panorama geral, é desde esse momento, pra gente observar isso. Sim. E assim, é um cenário, como que eu posso falar? Que o filho, quando ele cresce, ou ele se torna também, né, um agressor, quando a mulher, ela fica muito insegura, né, em relacionamentos, ou ele, se ele tiver uma personalidade muito forte, ele defende a mãe, né? Eu já teve casos assim, que a agressão parou quando o filho, principalmente o homem, cresceu, porque ele passou como que eu falo? A defender a mãe, né? Tipo assim, você vai bater nela? Então, mas você vê,
de uma forma ou de outra, Sim. é agressão. Não, né? e olha o tamanho do dano, né? Assim, as duas pessoas que me conceberam, que deveriam ser as pessoas que me apresentam o mundo, que me amam mais, em uma eu tenho que bater, pra outra não apanhar. Olha o tamanho do dano. Mesmo que pare a agressão, é um dano horrível pra esse adolescente, esse adulto, independente, assim. Mas acho importante dizer também o que a Isa disse desde de bebê, porque muitas vezes falam, ele é muito novo, ele nem entende. Gente, uma criança vem ao mundo, assim, zerada, entre aspas, não zerada, mas assim, ela não sabe nada sobre o mundo. Tudo que ela aprende sobre o mundo é dentro de casa. E se o que ela aprende é dentro de um ambiente hostil, de violência, o que é que você tá mostrando do mundo pra ela? Então, assim, claro que qualquer idade. Quero também trazer aqui, complementando o que vocês estão falando, que assim, que não à toa, quando a gente vai fazer um processo de anamnese, a gente vai conversar com qualquer pessoa que está buscando qualquer melhora de vida, a gente pergunta sobre todos os contextos da vida. Então, assim, Jaqueline, mas tá, é gestação, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, nem vai lembrar. A gente trabalha um conceito de memórias primitivas, que são as memórias sensoriais que a gente vai guardando ao longo da vida. E eu trago também uma outra questão, que assim, nada na nossa vida psíquica é descontinuado, ou seja, tudo tem ligação com as coisas. Sim. Por isso que a gente fala, depende muito do contexto de vida, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente não está fazendo. Então, assim, o seu filho, ele tem ciência, mesmo que você e seu marido, mesmo que você e seu namorado, vocês briguem dentro do quarto, seu filho sabe, ele percebe o clima hostil, percebe que você chora, que você tá triste, que as coisas estão acontecendo. Muda, né? Muda muito. E a criança, ela não sabe expressar. Então, ela vai fazer, ela vai guardar. E tudo aquilo que ela não consegue ter uma resposta, ela vai dar um significado. Ela vai tentar completar aquele espaço que falta com um tipo de informação que faz sentido para ela. Por exemplo, meu pai bate na minha mãe porque é assim que os casamentos precisam ser. Ou, nossa, eu nunca quero ter um relacionamento igual dos meus pais. Independentemente, a gente vai ter que dar um sentido. E aí, se você fica, nossa, eu não sei o que eu faço, porque o casamento, ele é bom com os meus filhos, mas seus filhos estão vendo como que é a relação de vocês. A relação de vocês demonstra muito mais para eles sobre como afeto é do que vocês imaginam. Então, assim, se você está em um lugar, nessa relação, só por causa dos seus filhos, é melhor você ir embora. Sim. Rapidamente, mas assim, o ciclo da violência, a gente fala dele dentro da relação, mas ele é muito maior, né? Já existem pesquisas que dizem que normalmente existem 2 caminhos para as crianças ali que presenciaram violência. Ou elas vão perpetuar a violência, ou elas vão elas vão ser a vítima, de novo, de uma relação violenta. Então, assim, isso é crucial. Esse ciclo continua. Ou ela vai ser a vítima, ou ela vai ser ali o agressor, de novo, dentro daquele ciclo. Então, é muito importante que pense nos seus filhos e que saia e procure orientação, não só ajuda psicológica, não só para você, mas para todas as pessoas que estiveram envolvidas ali naquele ciclo da violência. Eu, inclusive, só acrescentando uma outra informação, lembrei de uma entrevista que o Terry Crews, que é o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, fala sobre como ele cresceu num lugar violento, de como ele chegava e falava pra mãe dele, tipo, vamos embora, sabe? E como é um contexto muito complexo. Eu recomendo vocês pesquisarem sobre essa entrevista, porque eu acho que ela traz pra gente uma visão de alguém, sabe? Que esteve dentro ali e que falou pra todo mundo poder ouvir. É um depoimento aberto pra todo mundo poder ouvir. E hoje, em época de rede social, tem alguns memes, né? Que a gente vê de jovens adultos hoje falando, eu preferia que meus pais tivessem se separado, porque geraria muito menos traumas do que continuaram juntos. Sim. Essa pergunta, essa aqui não é uma pergunta, é uma pergunta. Como posso fazer para ajudar o projeto? Gente, se você for psicóloga, você pode se juntar a essas lindas, maravilhosas. A gente é legal. Né? A gente é legal. E ajudando as outras vítimas, né? Lembrando que elas são encaminhadas pela doutora Sabrina, pela Vara da Violência Doméstica, certo? E ela manda um ofício com o seu nome e o seu telefone e essas gatas aqui entram em contato com vocês. Se você for psicóloga, você pode ajudar assim. Se não, nós temos um ponto de coleta lá na faculdade, no Cesut, bem na entrada, a gente tem um ponto de coleta. Alimentos não perecíveis, coisas sobre higiene íntima, que é absorvente, sabonete, o que seu coração
desejar você doar roupa, brinquedo para as crianças, tudo isso é válido. Então a gente tem esse ponto de coleta lá. E acho que pode ajudar com a divulgação também, né? Sim. Desse podcast, do Instagram, do projeto, Isso. porque acho que conhecimento é poder, né? Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas ouvirem sobre, mais a gente consegue aí atingir mais pessoas. E esse aqui, ela só deixou um parabéns pelo trabalho, né? E obrigada por estar ajudando tanta gente que vocês nem imaginam. Ela falou isso. Eu falo ela, mas eu não sei se foi ela, se foi ele, né? Mas, enfim, nosso tempo tá acabando, né? Eu quero aqui agradecer vocês. Eu falo minhas meninas, né? Que fazem parte do projeto. Eu tento trazer elas aqui, mas o tempo delas é muito corrido, todas trabalham e à noite vai para a faculdade, né? Então, assim, mas enfim, agradecer ao seu Cláudio também pelo espaço, tá? Que é o nosso parceiro. Temos o 197, que é a Polícia Civil, né? Que é a denúncia anônima. O 190, que é a Polícia Militar, em caso de emergência. E o 180, para informações sobre o atendimento à mulher, tá? Certo. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado e tchau! Tchau, gente! Até a próxima!